Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como aos outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu repito, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Será que dá para você dizer amém? Nós lemos 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12, 13, 19 e 20. Ontem eu estava na congregação, nossa congregação do Ministério Novas de Paz, lá em Curado 2, com o pastor Leonardo, no encerramento da mocidade, e eu ministrei a palavra do Senhor nesse texto. E trouxe uma analogia nesse convite e exortação do apóstolo Paulo a permanecer com o nosso corpo limpo, sempre oferecendo a Deus como sacrifício puro. E aí a gente fez uma analogia com a história de José, mais especificamente sobre um episódio da história de José. Você lembra de José? Aquele José que os irmãos dele tinham ciúme dele, que ele foi traído, jogado, vendido, mas que também foi governador. Lembra daquele José que Deus lhe honrou na terra da sua aflição? São tantas mensagens que podemos retirar da vida daquele moço, aquele jovem José. Mas eu falava ali que uma das que mais chamam a atenção foi o episódio quando José, ele controlou os seus impulsos carnais e disse não ao assédio da mulher de Potifar. Confesso a você que desde a minha juventude eu admirava este momento da vida de José. E quando eu analiso o não de José, as suas paixões, as facilidades oferecidas pelas circunstâncias, eu começo a ver como Deus abençoa aqueles que disciplinam o seu corpo. Consequentemente, tem em disciplina os seus impulsos. Estamos falando, claro, aqui de pecados gravíssimos no primeiro momento. Haja vista, nós estamos diante aqui de um pecado, ou da possibilidade de José cometer um pecado terrível, né? Deitar com a mulher do seu patrão, coisa terrível, tal. Mas a gente pode ter uma aplicação bem cotidiana desse controle das nossas emoções, dos nossos impulsos, o que eu chamo de disciplina do corpo. Posso falar de coisas bem simples, por exemplo, do controle da língua. Irmãos, quantas pessoas poderiam estar sentadas na cadeira de governador e não estão por causa da sua língua? Fala besteira, fala
asneira, fala pelos cotovelos, deixa as suas paixões serem inflamadas em forma de palavras. E quando eu uso o exemplo da língua aqui, falando da disciplina que temos que ter do nosso corpo, a gente lembra do que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina, a gente deve buscar o prazer. Veja como a lei de Deus é diferente da lei dos homens. A lei dos homens me ensina isso. Eu busco o prazer e digo sempre não à dor. E aí a gente começa sendo o Deus. O homem começa a ser o Deus dele mesmo. Há quem diga assim, não, acredite em si mesmo. Nessa época de festa a gente escuta muito essas mensagens, né? Creia em você, acredita em você e tal. Nós começamos a ser o centro de todas as coisas. Mas a palavra do Senhor nos ensina a disciplina, nos ensina a limitação do que eu sinto, do que eu falo, a limitação daquilo que faz parte da minha vida como um todo. Haja visto, o apóstolo Paulo já disse aqui, eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo convém. Eu não me deixarei dominar. Olha aí o limite, aquele limite que a gente coloca nos nossos filhos, né? Ô filho, olha, papai quer o seu bem e você só vai até aqui. No nosso corpo é do mesmo jeito. Isso é o controle com o descanso. Precisamos ter controle, sim. Caso contrário, nós entramos no pecado da preguiça. Precisamos ter controle. Olha como a Bíblia fala das coisas, né, mais cotidianas da nossa vida. Estou dando um exemplo aqui, eu falei da língua, mas estou falando do descanso, da comida. Nessa época, as pessoas gostam de comer, né? Aqui eu estou rindo porque tem um cidadão que eu sigo ele no Instagram. E ele é bem engraçado, faz um programa de televisão aqui em João Pessoa. E aí ele, durante o programa, ele para assim um programa e diz, olha, você já se olhou no espelho? Você tá gordo, você tá gorda, tal. Bem engraçado. Mas vamos voltar aqui pro que interessa, né? Precisamos de controle no descanso, na alimentação. Precisamos de controle nas nossas relações, você que é casado, as suas intimidades com a sua esposa. Tudo tem um limite. Deus, ele controla a humanidade com leis. E leis significa limites. Aí Paulo aqui está dizendo, igreja de Coríntio, peraí, olha, lembrem, vocês não podem estar fazendo o que quer com o corpo de vocês, não. Vocês não podem estar fazendo o que quer com o corpo de vocês, não. Primeiro, o corpo não é seu. É templo e morada do Espírito Santo. Então você precisa glorificar a Deus no seu corpo. Aquele que se une com uma prostituta, Paulo vai dizer aqui. E aqui a gente pode estender essa expressão quando Paulo diz assim, aquele que se une com uma prostituta, Paulo está dizendo assim, ó, aquele que se une e se rende aos prazeres, esse se torna um só. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quando você se rende aos seus prazeres, e aí eu dei alguns exemplos aqui, você se torna indisciplinado, sem limites. E Paulo diz, olha, se una então com Cristo, porque aquele que se une com Cristo, este é um só. Mais na frente, eu lembro de José, que eu falei ainda há pouco, porque lá na frente eu vou ver Paulo dizendo assim, fugir da prostituição. Olha que coisa interessante. Eu falava ontem na igreja lá em Curado, ministrando essa palavra, que essa expressão fugir, Paulo usa apenas 2 vezes nos seus escritos. Ele fala de fugir da idolatria e aqui fugir da prostituição. A ideia aqui, a mensagem que Deus quer
falar conosco é: há alguns tipos de pecado, irmãos, que são tão difíceis de vencer. Tão difíceis de vencer. E você sabe que Paulo está dizendo assim: olha, esses pecados você não pode enfrentar. Tem pecados que a gente precisa enfrentar, mas tem outros que a gente não pode enfrentar. A gente tem que fugir. Como José fez com a mulher de Potifar. José correu. José correu. Tem coisas na sua vida que você precisa de estratégia para vencer, porque são pecados terríveis. E normalmente esses pecados fazem com que você peque contra o seu corpo. Eu concluo aqui essa palavra, está bem fresquinha na minha mente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesse mesmo escrito aqui, nós vamos encontrar Paulo dizendo também que o nosso corpo é templo. Essa palavra templo aqui não fala do templo comum. Se você for olhar no original, essa palavra templo aqui, ela está se referindo ao Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era o lugar onde Deus se revelava. Ah, pastor, já estou entendendo a mensagem. Pastor, quer dizer que Deus está falando comigo que eu preciso ter muito cuidado com o meu corpo e com pecados que atingem diretamente o meu corpo, porque assim, pecando assim, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Exatamente. É Deus dizendo assim, ó: meu filho amado, eu preciso que o seu corpo esteja limpo para que eu me revele a você. Eu vou repetir. É Deus dizendo assim: meu filho, eu preciso que o seu corpo esteja limpo para que eu me revele a você. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Diga glória a Deus. Cele este momento. Cele este momento com um amém. E saiba, a revelação de Deus é como que Deus dissesse assim: eu só posso entrar nessa íntima ligação de revelação com o meu filho quando você purificar o seu corpo. Peça a Deus olhos puros. Peça a Deus uma consciência tranquila diante daquilo que você está falando. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Ele estenda as suas mãos e purifique todo o nosso ser. Eu concluo repetindo a palavra que já li. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, isto é, lugar de revelação, de intimidade. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Alimento diário. Alimento diário. Com o pastor Júnior Tércio.